Olá vocês, tudo bem? Vamos lá, então a aula 2, hoje nós vamos fazer uma introdução sobre resistores e começar a associação de resistores. A primeira é série. É uma aula rápida, mas que a gente vai ter muitos conceitos básicos aqui para a gente entender. Então, eletricidade básica com Gilberto Bruno, e você sabe muito bem que é importante você dar um like e se inscrever, e também giba neles, né? Esse é o nosso conceito aqui, a nossa marca registrada, giba neles, não vamos para aula, né, cara? Larga de enrolação. Resistores. Aqui nós vemos a figura aqui, vários tipos de resistores, tá? Que a gente encontra no dia a dia nosso, né? Esse elemento, né? Que faz parte. Aqui é a simbologia gráfica que a gente encontra em circuitos elétricos de resistência. Ou essa daqui, né? Resistores aqui de filme, né, de carbono, que tem aqui diversas potências, né, que nós encontramos no mercado. Essa aqui é uma resistência daqueles chuveiros antigos, né, parece aquele chuveiro Corona, mas é uma resistência elétrica em volta aqui, é onde nos faz o aquecimento da água, quando a gente usa corretamente, né. Aqui um potenciômetro, não, onde que você encontra um potenciômetro? Um ventilador, né, você regula ali a velocidade dele. Aqui outro tipo de resistência, uma resistência já de um formato também diferente entre o outro, né? Então o resistor é um componente elétrico de dois terminais, é passivo, né? O que ele faz? Ele imita a corrente que flui em circuitos eletrônicos e em circuitos elétricos. Lembra lá da definição da aula 1, o que é resistência elétrica? Que era a oposição à passagem da corrente elétrica? É por isso que ele imita, então, a corrente elétrica. Aqui nós temos a figura aqui desse tipo de resistores. É claro que nós temos uma tabelinha que faz uma leitura, né, dos valores desses resistores. Nós usamos os valores de acordo com um circuito elétrico ou um projeto elétrico que você faz, né, para que ele emite uma corrente e caia bem dentro do circuito. Mas primeiro a gente tem que saber esses valores. Uma maneira de você saber os valores e a potência a ser usado, né, fazendo a leitura através daquela tabela. O que ele fala aqui? O primeiro dígito, segundo dígito, de acordo com aquela tabela, e aí você tem o terceiro aqui, o multiplicador, e tem aqui uma tolerância. Esse é um resistor de 4 cores. Existe de 5, de 6, existe vários tipos de resistores, mas sabendo fazer a leitura desse daqui, você já consegue entender a outra leitura. Então não adianta eu ficar aqui colocando vários tipos de leitura, de 4, 5, 6 faixas nos resistores para você aprender a ler. Importante que você aprenda um bem feito, tá? Bota isso na sua cabeça que no próximo slide a gente vai para o próximo já. Aí a tabela de cores para resistores fixos. Então aqui a gente consegue fazer uma leitura. A parte de cima são com 4 cores, a parte de baixo com 5 cores. Mas vamos brincar com os de 4 cores, que fica muito mais fácil para o nosso aprendizado, né? Então, olha só. Aqui eu tenho algumas cores, né? Preto, marrom, vermelho, amarelo, tal, e cada uma tem a sua numeração. A mesma coisa acontece com o primeiro, segundo, terceiro dígito, no multiplicador aqui de acordo com você encontrar as cores, e a tolerância. O que seria essa tolerância? É que ele tem uma variação de mais ou menos de acordo com aquela faixa de valores, tá? Então, quando a gente encontra um resistor, nós temos a possibilidade de fazer uma leitura através das suas cores. É claro, se você pegar um multímetro, colocar na função ohmímetro e colocar a ponta de borne do multímetro das extremidades, você consegue fazer a leitura dessa resistência. Mas vamos lá, quem sou eu? Aparece o cara aqui, aí nós damos uma olhada aqui, pô, é marrom, vermelho, verde e prata. Opa, eu sei que a prata tem uma tolerância de 10%. Mas a nossa leitura vai começar aqui da esquerda para a direita. Então o marrom vale quanto? 1. O vermelho, vamos no segundo dígito, o vermelho vale 2. E o verde vale 5. Mas 5... Opa, rapaz, então vale 5. Para nós já é 4 cores, então o terceiro é o multiplicador. Vamos pensar, né? Vamos colocar nossa cachola para pensar. Então vai ser o que? 1, 2 e 100 mil. Terceiro dígito, já que o verde vale 5, são 4 cores, e o
quarto seria o prata lá 10%. Então a leitura dele será marrom, vermelho, verde, mais ou menos prata. Então vai ser marrom vale 1, vermelho vale 2 e verde vale 100 mil. E se a gente colocar ali, lembra da potência de 10 arrumando ali certinho, vai dar 1,2 mega-ohms, né? Mais ou menos 10%. Isso seria o nosso resistor. Então se nós olhássemos para esse resistor, através dessa tabela aqui, determinaríamos o valor de 1,2 mega-ohms. Tá? Vamos lá para o outro. Quem sou eu? Então nós vamos olhar na tabela. Primeiro dígito, 5. Eu já sei que esse resistor começa com 5. O segundo dígito é um azul, tá? Parece um violeta, mas é azul. 6. O terceiro dígito é um vermelho, é 100, tá? É um multiplicador. Terceiro dígito para 4 faixas é um multiplicador. Nós estamos isso daí. Então seria 100. E o último lá, prata também. Então, se a gente colocar ali, quem sou eu? Aí, eu sou os 5,6 km, mais ou menos 10%. É legal, né? Com essa leitura. E esse daqui, vocês conseguem fazer? Pensa aí, cara. Que cor? Primeira coisa, olha primeiro dígito. Primeira cor, primeiro dígito. Vamos olhar da esquerda para a direita. Bota a cachola. 3. O segundo dígito da esquerda para a direita é branco. 9. O terceiro é um multiplicador, porque são 4 cores só. Se fosse 5 cores, a gente olhava de baixo. Mas é a mesma coisa. Oh, meu Deus do céu. Multiplicador é 1 só, cara. Ué. E outro é prata, 10%. Vou olhando aqui, 39 ohms, mais ou menos 10% de tolerância. Então é um resistor bem baixo. Então aqui, vocês viram aqui quem sou eu, ficou fácil, né? Tendo essa tabelinha, é claro que você hoje tem alguns aplicativos no celular que você baixa e você consegue, colocando as cores, já te dão essa numeração, né? Mas é importante que você tenha uma base. Então, aprendizado, olhando essas cores aí, vendo ali, você tem para perceber que fica legal, né? Associação de resistores em série. O em série seria um resistor atrás do outro, né? Você vai conectar, tipo esse diagraminha básico aqui. Então tem a resistência 1, a resistência 2, a resistência Rn, quer dizer que N resistores. Né? Se tivesse 10 resistores, seria N igual a 10. Então tem aqui, entre os pontos A e B, vamos resumir, 3 resistores associados em série, um atrás do outro. Tipo essa figura aqui, ó. Eu peguei um resistor, conectei com outro, tá aqui a conexão, coloquei outro, um atrás do outro. Então, esse entendimento de resistência em série. Aqui no circuitinho, nós já colocamos aqui uma fonte e 3 LEDs ligados em série. Então, nós percebemos que a carga elétrica, os elétrons estão circulando aqui para fazer uma alimentação dessa associação de resistores ligados em série. Então, cada LED tem uma resistência, cada LED vai ter uma tensão, né? Se você olhar lá em eletrônica, já adiantando um pouquinho para vocês, nosso negócio é eletricidade básica, não é eletrônica ainda, vocês percebem que cada cor de LED, pela datasheet, folha de especificação de dados desse elemento, ele tem uma tensão característica, tá? Mas aqui, com o nosso aprendizado associação de resistores em série, então nós temos 3 resistências ligadas em série, seria essa figura aqui. E então nós tiramos a seguinte conclusão. Eu tenho uma fonte de tensão, que tipo essa bateria aqui, e tem algumas resistências ligadas em série, colocadas aqui. Existe uma tal de resistência equivalente, quando é uma associação em série, que a gente soma-se as resistências e dê um valor único. A resistência equivalente, então, equivale com a soma de todos os resistores em um único resistor. A tensão total é a tensão da fonte e cada resistência vai ter uma tensão, que a gente vai chamar aqui de queda de tensão. Então, cada resistor, se tem uma queda de tensão, se eu somar cada queda aqui, vai ser igual à tensão da fonte. Então, a tensão da fonte é a soma das quedas de tensões de cada resistência. E como é um circuito de associação em série, a corrente que circula aqui vai circular em todos os resistores. Depois volta para a fonte e fica circulando aqui. É a mesma. A corrente elétrica é a mesma. E olha só, essa resistência equivalente, essa corrente, essa tensão nesse circuito aqui embaixo, equivale a esse circuito aqui
de cima. Então, eletricamente, a gente diminuiu o cara aqui, mas ele eletricamente representa a mesma coisa. Nós fizemos somente uma equivalência, a tensão da fonte continua a mesma, a corrente que passa é a mesma, né? A resistência equivalente representa os vários resistores. É claro que a queda de tensão só vai ser a mesma que a tensão da fonte, é total. Mas aqui, quando você abre aqui, a tensão é em cada resistor, aqui em cima da resistência equivalente, que representa a soma de todos os resistores. Numa associação em série de resistência, a resistência equivalente, o resultado numérico da resistência equivalente vai ser sempre maior que cada resistor da associação. Então, na associação em série de resistores, as resistências somam resistência equivalente. Os potenciais elétricos somam em cima de cada resistência. A corrente elétrica é igual para todos os resistores. Legal? Isso é muito importante você saber essas definições básicas, porque esses conceitos aqui a gente utiliza em muitos outros lugares, né? A pessoa pensa, eletricidade básica, aí você vai para a eletrônica, você usa, você vai para o sistema elétrico de potência, você usa, você vai para qualquer tipo de matéria que envolva eletricidade, esses conceitos aqui é o pontapé inicial para que você tenha um bom entendimento no dia a dia. Tranquilo, então? Aqui um exemplo numérico da associação de resistores em série. Primeira coisa, vamos olhar para o diagrama aqui e ver que aqui eu tenho uma fonte de tensão de 9 volts, eu tenho uma resistência 1 de 4 ohms, tenho uma resistência 2 de 8 ohms, tenho uma resistência 3 de 10 ohms. Esses três resistores estão associados em... Pô, se eu comecei a falar de associação em série, a primeira, então está em série, né, cara? Não pode nem ter dúvida, né? Então, que tipo de associação é? Associação em série de resistores. Agora, qual que é a resistência equivalente? A resistência equivalente é a soma dessas resistências. Então, R1 somado com R2 somado com R3 vai me dar o valor da resistência equivalente, 22 ohms. Qual é a corrente do circuito? A corrente do circuito, o professor falou do URI. Quem que é o URI? O URI nada mais é do que a tensão elétrica vezes... A tensão elétrica que é igual a resistência vezes a corrente. Se eu quero a corrente, então eu isolo aqui. O produto ali que está multiplicando a resistência com a corrente passa para o outro lado dividindo. Nossa senhora, que suspense, cara. Fala de um jeito mais assim que eu possa entender. Então tá bom, vamos lá. A corrente vai ser igual à tensão. A tensão da fonte é 9 volts. É a resistência equivalente que nós achamos no circuito 22. Muito bem, aqui está muito melhor. Deu 0,409 amperes ou 409 miliamperes. Então essa seria a corrente do circuito. Isso daqui é um exemplo de associação em série de resistores. Legal, né? Há uma característica de um exercício bem básico, mas que tem os fundamentos aqui de a gente entender que a corrente que passa no resistor R1, R2 e R3 é a mesma, porque o circuito está ligado em série. Não tem por onde ela passar outro caminho. É o mesmo caminho, então a corrente, numa associação em série, é a mesma. A fonte de tensão sofre, ao longo do circuito de uma associação em série, quedas de tensões. Ela vai ser proporcional a cada resistência. Dá para a gente achar o valor de cada queda de tensão? Dá. Achamos a corrente total, então você multiplica a resistência vezes a corrente, você vai achar que a tensão é R1, depois a resistência vezes a corrente em R2, em R3, assim por diante. Você vai ver que seria um valor bem aproximado ou igual ao da fonte. Interessante isso daí também, né? Então, para a gente entender esse exemplo numérico, nos deu um entendimento teórico do que a gente viu no slide anterior. Olha só, vou colocar o cérebro para pensar, né? Aqui eu tenho uma figura de uma lâmpada de halógena, né? A lâmpada halógena substitui aquelas lâmpadas incandescentes. Aqui a lâmpada incandescente aqui, que tinha esses filamentos de tungstênio aqui e tal. Essas lâmpadas foram retiradas do mercado porque elas geravam muito calor e pouca eficiência luminosa, né? Mas o interessante que eu estou colocando aqui é que no bulbo dela tinha algumas informações. Por exemplo, essa lâmpada é ligada em 127 volts e gerava uma potência, tem uma potência de 150 watts.
Essa lâmpada halógena aqui, ele colocou aqui a 60, né? 100 watts ligado em 220, equivalente a uma lâmpada de 70 watts. O que eu quero dizer para você? Tem outra informaçãozinha aqui, que é a base aqui E27. É a base da onde que você liga essas lâmpadas. Então, geralmente, as nossas lâmpadas residenciais, a base é E27. Se você pegar uma lâmpada de geladeira, você vai ver que a base é diferente. Se você pegar uma lâmpada aqui de iluminação pública, a base dela é diferente. A base dela seria essa parte aqui, de alumínio, essa parte aqui embaixo, construtiva dela, né? O que eu quero dizer com vocês? Para que eu coloquei essas lâmpadas aí? Porque todo equipamento, qualquer dispositivo, ele tem umas características nominais. Ou seja, essas características nominais são aquelas em que é fabricada. Você não altera ela. Ou se você alterar ela, você vai tirar das características originais que ela foi fabricada, né? Por exemplo, se eu cortar o filamento aqui, essa lâmpada não acende mais. Então, não funciona. Se ela queimou aqui porque o gás aqui da loja acabou, alguma coisa acabou. Então, nisso daí, vamos para alguns conceitos. Eu tenho duas lâmpadas aqui ligadas em série. Coloquei na tomadinha, coloquei um soquete atrás do outro com as lâmpadas aqui, estão ligadas aqui, fechei o circuito. São duas associações em série de lâmpadas. E elas estão ligadas, né? Estão com a intensidade luminosa, o brilho luminoso. Se eu for ligar, se essa tomada minha fosse 127 volts, e essas duas lâmpadas 127 volts, vou pegar um exemplo aqui de cima, o que aconteceria com o brilho dela? O brilho dela seria menor. Por quê? Porque aqui vai ter uma queda de tensão. Imagine se as duas têm a mesma potência, 150 watts. Não falamos sobre potência ainda, mas vamos falar 150 watts, 150 watts. Tensão de ligação dela foi fabricada para ligar em 127 volts. Só que aqui está ligado, aqui que tem um 127 volts. Aqui eu vou ter uma queda de tensão, aqui eu vou ter uma queda de tensão. Então, se eu dividir por 2, que são duas lâmpadas que estão ligadas nesse circuito em série, eu vou ter ali aproximadamente 63,5 volts para cada lâmpada. Ela está fora das características nominais, isso que eu estava falando anteriormente. Então, se está fora das características nominais, é sinal que o brilho dela está sendo menor. Se o brilho está sendo menor, ela não está tendo aquela ligação correta. E se não está tendo ligação correta, isso afeta o que? A intensidade luminosa da lâmpada. E o que acontece se retirarmos uma lâmpada do circuito? Associação em série, vamos retirar uma lâmpada do circuito, acontece que não passa corrente. Então fica um circuito aberto. E nisso, ficando um circuito aberto, não vai passar corrente, os elétrons não têm por onde caminhar nesse circuito fechado. Então, nesse tipo de associação, quando você retira uma carga, o circuito comporta-se como um circuito aberto. Tranquilo, gente? Associação em série, então, nós temos que pensar que a corrente é a mesma que circula. Se você abrir ali, não passa corrente, abrir o circuito, não passa corrente. Quando você liga várias resistências, nesse caso, colocamos aqui lâmpadas como exemplo, vai ocorrer uma queda de tensões em cada uma, né, em cada lâmpada, em cima de cada lâmpada, em relação à sua fonte total. Nesse caso aqui, a fonte total é a nossa tomada, então vai ter uma queda de tensão aqui, outra queda de tensão aqui. Então eu vou ter uma tensão menor em relação à tensão da fonte. A soma das resistências vai ser a resistência equivalente, como se fosse um circuito simplificado, representamos, né? Não pode ter preguiça também de desenhar um circuito simplificado. Tranquilo, então? Essa foi mais uma aula, né? Aula 2, que colocamos aqui, começamos com explicando resistores e associação de resistores em série. Desafios e lições é com você que você tem que aprender, exercitar, procure, seja curioso, corra atrás. Valeu? E até a próxima então, gente. Até mais.